Vamos seguindo no capítulo do orgulho e agora nós iremos entrar nas opiniões. Então, lembrando, se você quiser melhorar, ampliar essa experiência das reflexões, trabalhando internamente e evoluir, tem o Evoluindo Deixando Ir. Então, você pode acessar o conteúdo pelo QR Code aqui do lado, ou aqui do lado, não lembro direito, ou acessar o link aqui embaixo, na descrição. Tá? Para você ter mais ferramentas e suporte para trabalhar as emoções e evoluir, sair de uma frequência mais baixa e ir para uma frequência mais elevada emocionalmente, certo? Então vamos lá. Opiniões. Se observarmos as opiniões, veremos que elas são 1 centavo de uma dúzia. Todas as pessoas lá fora têm milhares de opiniões sobre milhares de assuntos. Suas opiniões mudam de um momento para o outro e estão vulneráveis a todo capricho da moda, propaganda ou emodismo. A opinião certa de hoje será a opinião errada de amanhã. A opinião de hoje, de manhã, já é passado até a tarde. Podemos nos perguntar: eu quero espalhar minha vulnerabilidade ao ataque por me identificar tanto com todos esses pensamentos passageiros a ponto de chamá-los de meus? Todo mundo tem uma opinião sobre tudo. E daí? Quando olharmos para a verdadeira qualidade das opiniões, vamos parar de dar a elas tanto valor. Se olharmos para trás em nossa vida, veremos que todos os erros que já cometemos foram baseados em uma opinião. Tornamos-nos muito menos vulneráveis se colocarmos nossos pensamentos, ideias e crenças, que são, na verdade, só opiniões, em um contexto diferente. Podemos vê-los como ideias de que gostamos e desgostamos. Alguns pensamentos nos dão prazer, e nós também gostamos deles. Apenas gostarmos deles não significa que temos de ir para a guerra por causa deles. Gostamos de um conceito por tanto tempo, enquanto ele nos serviu e sentimos prazer com isso. Naturalmente, o descartamos rapidamente quando não é mais uma fonte de prazer. Quando olharmos para as nossas opiniões, veremos que as nossas emoções estão dando valor para ela a princípio. Em vez de sentir orgulho dos nossos pensamentos, o que há de errado com apenas amá-los? Por que não podemos apenas amar certo conceito por causa de sua beleza, por ser inspirador ou porque é fácil mantê-lo? Se virmos os nossos pensamentos dessa forma, não vamos mais precisar do orgulho de estar certo. Se mantivermos o mesmo ponto de vista sobre os nossos gostos e desgostos, não estamos mais sujeitos a argumentações. Por exemplo, se amamos a música de um compositor, não precisamos mais defendê-la. Podemos esperar que o nosso companheiro, companheira, também o ame. Mas, se não amar, o pior que podemos sentir é um pequeno desapontamento de não poder compartilhar algo que valorizamos e apreciamos. Se tentarmos isso, vamos perceber que as pessoas não atacam mais nossos gostos ou desgostos e conceitos. Em vez de ficar na defensiva, o que elas ganham de nós é a apreciação. Elas entendem que apreciamos certas coisas, e é por isso que pensamos do jeito que pensamos. Mas não vão mais nos criticar ou atacar. O pior que teremos será talvez uma brincadeira ou gracejo. Onde não há orgulho, também não há ataque. Isso é muito valioso em áreas como política e religião, que são tão historicamente propensas a gerar discussões que são taticamente ignoradas na sociedade educada. Descobriremos que, se amamos a nossa religião, seja ela qual for, ninguém vai nos atacar. Se somos orgulhosos, por outro lado, temos que evitar totalmente o assunto, porque a raiva vai rapidamente aparecer como subproduto do orgulho. Quando realmente valorizamos algo, o deixamos fora do raio de alvo degradante da discussão. O que realmente estimamos e veneramos é protegido pela nossa própria reverência. Se dissermos a alguém que fazemos algo porque sentimos prazer em fazer isso, não há muito o que essa pessoa possa falar sobre isso, não é mesmo? Se dissermos que fazemos isso porque é o certo a se fazer, vamos instantaneamente ver seus pelos arrepiarem, porque também têm uma opinião o que é certa para eles. Nossos valores são preferências. Nós os mantemos porque os amamos, apreciamos e nos deleitamos deles. Se os mantivermos nesse contexto, vamos ser deixados em paz para apreciá-los. O orgulho traz ataques devido à interferência de ser melhor que é uma parte do orgulho. Vemos muitas pessoas orgulhosas de suas dietas, consequentemente, estão em constantes discussões sobre a correção de suas dietas e opiniões nutricionais. Até mesmo tentam impô-las aos membros da família e amigos, promovendo a superioridade moral ou sanitária de suas práticas alimentares.
Em contraste, existem pessoas que seguem os mesmos regimes porque apreciam fazê-lo, porque isso faz com que elas se sintam melhor, ou porque isso cumpre algumas disciplinas espirituais. Consequentemente, elas nunca tiveram que discutir, porque não tem nada a defender. Se alguém nos diz que come do jeito que come porque aprecia comer desse jeito, não há nada a falar sobre isso, não é mesmo? Se, no entanto, ela deduzir que esse é o jeito certo de comer e, por dedução, pensar que o nosso jeito é errado, o que realmente estão dizendo é que são melhores do que nós. Isso sempre traz ressentimento. Se não temos uma postura orgulhosa sobre as nossas opiniões, então estamos livres para mudá-las. Com que frequência nos pegamos executando algo que não queremos realmente fazer, porque assumimos uma posição absoluta em alguma opinião? Muitas vezes gostaríamos de ter mudado a nossa mente da direção na qual estávamos indo, mas nos pegamos travados nisso por ter assumido uma posição com orgulho. Isso traz uma resistência ao render o orgulho, que é o orgulho por si só. Na posição orgulhosa, um dos problemas subjacentes é o medo. Tememos que, se mudarmos de posição em um assunto, a opinião dos outros sobre nós vai ser afetada negativamente. Uma razão para a necessidade da humildade sobre as nossas opiniões é a mudança de ideia conforme vamos nos aprofundando em um assunto ou situação. O que aparenta ser naquele momento, examinado superficialmente, com frequência se torna bem diferente quando realmente nos aprofundamos naquilo. Isso, claro, é o desespero do político que faz promessas baseadas em fantasias do que é possível. Mas, ao assumir o poder, ele descobre que os assuntos são bem diferentes do que imaginava. Todos os políticos podem verdadeiramente nos prometer que vão usar o melhor julgamento possível para o bem de todos, conforme forem se aprofundando em cada assunto. Esse aspecto evolutivo da vida é realmente tudo o que qualquer um de nós pode prometer, e o autoconhecimento vai nos proteger de qualquer desilusão. Essa é a segurança da posição de mente aberta, ou o que é chamado de mente de principiante na prática Zen. Quando a mente está aberta, admitimos que não temos todos os fatos e estamos prontos para mudar as opiniões à medida que a situação se desenrola. Dessa forma, não precisamos nos impor a dor de defender causas perdidas. Isso faz sentido até em áreas que pensamos ser baseadas em fatos estritos e dados observados, como no campo da ciência. Atualmente, a ciência lida com hipóteses e a opinião científica está constantemente no processo de fluxo e mudança. Opinião científica, para surpresa da maioria dos leigos, está também sujeita a modismos, popularidade passageira, paradigmas cegos e pressões políticas. Por exemplo, no campo da psiquiatria, o assunto que envolve a relação entre nutrição, química do sangue, função cerebral e doença mental não era popular no passado. Os cientistas e clínicos que trabalharam nessa área se encontravam fora do grupo. Conforme o tempo passou e foi provado que havia valor nesse campo de investigação, a opinião científica geral mudou. Descobertas importantes foram feitas e grandes indústrias começaram a providenciar produtos que utilizavam as descobertas básicas da relação entre a nutrição e a função cerebral. O assunto agora é aceito e respeitado, então clínicos e cientistas podem fazer pesquisas nessa área e ser aceitos como parte do grupo. Orgulho, portanto, também é responsável por segurar avanços científicos. Por exemplo, a teoria sobre aquecimento global também. O orgulho nos cega de muitas coisas que poderiam ser profundamente benéficas. Para uma mente orgulhosa, aceitá-las seria inferir que estamos errados. Quanto mais internamente poderosos somos, mais flexíveis nos tornamos. Então, ficamos abertos a tudo que é benéfico. O orgulho nos impede de ver o que é totalmente óbvio. As pessoas morrem aos milhares por causa do orgulho. Elas literalmente abrem mão da sua saúde e da própria vida. Viciados e alcoólatras morrem devido à negação inerente do orgulho. Outras pessoas têm esse problema, não eu. O orgulho nos impede de reconhecer as nossas limitações e aceitar a ajuda de que precisamos para superá-las. Nosso orgulho nos isola. Quando deixamos ir o orgulho, a ajuda aparece em nossa vida para resolver os problemas com os quais estamos lidando. Podemos experimentar e provar a verdade desse princípio escolhendo uma área em que passamos por dificuldades e entregar completamente todo o orgulho envolvido. Quando fizemos isso, algumas coisas surpreendentes poderão acontecer. Deixar ir o orgulho desbloqueia a porta para receber o que é benéfico para nós. Estamos dispostos a deixar ir o orgulho e o sentimento de superioridade em relação aos outros?
Quando estamos dispostos a deixar ir a falsa segurança do orgulho, vivenciamos a verdadeira segurança que vem com a coragem, a autoaceitação e a alegria. E aí ele termina, né, justamente falando da parte da coragem, que é o próximo capítulo, em que entraremos na coragem. Então, gratidão por você ter assistido. Espero que esse capítulo do orgulho faça você refletir sobre muitas questões da sua vida, porque realmente o orgulho ele te isola, ele te tranca e te impede de evoluir. Tá? Então, espero que você se liberte disso. Então, nos vemos no próximo capítulo, no próximo vídeo. Até mais.